só o que me chama a atenção, não sei como é que funcionava a censura, né? Porque se a gente está em 69, logo depois do AI-5, deixam montar um comunista, né, o Brecht, deixam montar o Genet, que é um escândalo mundial, né? E como é que isso acontece? Porque você fala, cortaram o texto, e o Vitor cortou por razões artísticas, a censura cortou por razões morais, sei lá. Agora, como é que permitem esse tipo de montagem, né? Como é que funcionava a censura? Veja, as duas produções, elas têm alguns traços em comum, né, e que são interessantes serem percebidas. Elas foram ensaiadas antes do AI-5. Elas estreiam praticamente juntas no momento em que há o AI-5. Né? A Selva estreia no dia do AI-5, em que saiu. E o Balcão estreia 10, 12 dias depois. Então, ou seja, as produções foram realizadas ainda sem o AI-5, no sentido da criação, entende? Eu acho que isso é importante. E o que a gente vai observar na sequência é que, bem, e as duas produções foram muito negociadas com a censura para serem estreadas, porque já estavam prontas, aquelas coisas, né? Não tinha como voltar atrás, quer dizer, depois de construir essa estrutura inteira, né? Isso já estava ali realizado. Bem, mas o que nós vamos observar depois do AI-5 é que a censura ela se torna muito mais intensa. A censura foi centralizada. A censura não era centralizada até então. A censura era feita por Estado. O que, às vezes, provocava problemas. Uma peça ela era liberada no Rio e ela ia encontrar, e quando ela ia se apresentar em São Paulo, ela encontrava problemas lá com a censura. Ou, ao contrário, era liberada lá, quando chegava no Rio, a censura daqui queria cortar. Então, esses problemas começaram a perturbar a censura, porque a censura não tinha critério. Então, isso abria um flanco que era péssimo para eles, entendeu? Porque o tempo todo se falava, quer dizer, eles não têm critério, vai pela cabeça de cada um e tal. Então, a própria repressão se viu na obrigação de centralizar a censura. E isso vai fazer com que a censura, então, se torne federal, não mais estadual, né? E aí ela passa a ser centralizada em Brasília. E aí, sim, a censura começa, digamos, a exercer todo o seu poder de inibição, né? E todo o seu poder de castração mesmo em relação às obras. A partir daí, as proibições eram nacionais. Quando elas existiam, entende? Elas eram nacionais. Então, aí não se podia fazer em lugar nenhum. Antes, é por isso... não sei se vocês conhecem um texto do Robert Schwartz, no qual ele faz uma análise da produção cultural brasileira entre 64 e 69. E ele diz que esses 5 anos foram anos de grande criatividade na cultura brasileira e que, de uma certa maneira, ironizam a própria ditadura. Quer dizer, havia uma ditadura de direita, não é, se encaminhando, mas havia uma cultura de esquerda que foi produzida relativamente, claro, com problemas e com acomodações, mas ela conseguiu impor-se pela sua qualidade e, principalmente, pela sua criatividade. Mas que depois, 69, aí então fecha definitivamente. E eu acho que a outra leitura possível disto está, então, nesse percurso que eu acabei de falar agora, que está ligado com a própria centralização da censura. Então, enquanto a censura ainda, digamos assim, estava ensaiando modos de ação e modos de atuação, a coisa ainda conseguiu ter um certo respiro. Mas, a partir do momento que ela é centralizada, aí não mais. Então, é quando nós vamos ter as grandes proibições. Porque, até então, nenhum texto tinha sido proibido in toto. Se proibia inteiramente um texto. Mas, a partir de 69, começa a haver a proibição integral de textos. Então, Plínio Marcos foi proibido, Vianinha foi proibido inteiro, né? Então, aí, os textos começam a sofrer um boicote que não permitia nem sequer começar, porque aí a censura era prévia. Então, a censura... primeiro, as pessoas tinham que liberar o texto. Então, se um texto estava interditado, nem começava a produção. Então, isso vai
evidentemente, retraindo muito, né, o processo todo. Né? E vocês sabem, evidentemente, conhecem o processo todo ligado ao Calabar, que para mim é exemplar nesse sentido. Né? A peça foi inicialmente liberada, aí entrou em processo de produção, e aí, quando ela chegou no ensaio geral, ela foi proibida. Então, depois que o investimento estava feito, né, e os produtores foram os Fernandos, né, a Fernanda e o marido, então gastaram o dinheiro da produção e aí não tinham como reaver o investimento produzido, o investimento efetivado. Então, isto foi o outro modo de atuação da censura, eu diria, é o modo econômico. Entende? Então, deixava fazer e proibia na estreia. Aí as pessoas não tinham mais como articular uma nova produção. Então, a censura foi muito eficiente nesse sentido. Quer dizer, a censura foi ela agiu, digamos, em duas grandes frentes. Né? A frente moral política, né? E a outra, seria essa frente econômica.